combustível aqui. Glória a Deus. Glória a Jesus. Né, irmãos? Isso é uma oportunidade ímpar, né? Vamos lá abrir a Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, para darmos sequência ao que nós iniciamos a semana passada. Nós adentramos no capítulo 2 da segunda carta a Timóteo. Não é? Nós entramos na questão da mordomia, não é? Os desafios do pregador do Evangelho. O primeiro item é a mordomia. E dentro da mordomia nós falamos sobre o exercício do ministério exige uma força sobrenatural, não é? E hoje nós iremos falar sobre a força para a realização do ministério vem do próprio Senhor Jesus. Nós não conseguimos exercer o ministério, seja este qualquer que Deus te entregou, seja o ministério da palavra, seja do louvor, seja de presidir, como diz Paulo aos Romanos, não é, na distribuição dos ministérios na casa de Deus. Nós não conseguiremos realizar sem a ajuda, a habilidade, a capacidade que vem do Senhor Jesus, não é? Em segundo lugar, a força para a realização do ministério vem do próprio Senhor Jesus. Jesus já havia deixado isso bem claro: sem mim nada podeis fazer. João 15 e verso 5. Paulo também já havia escrito que a nossa suficiência vem de Deus. Vamos ler, esse é um texto importante que nós leamos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Segundo Coríntios, capítulo 3, versos 5 e 6. Diz assim: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, o exercício do ministério, ele só é possível quando nós estamos capacitados pela mão de Deus, pela ação do Espírito Santo, pelo poder do Senhor. A capacitação não vem do conhecimento intelectual, nem da influência eclesiástica. Vem da graça que está em Cristo Jesus. Ou seja, presta bem atenção. Um ser humano, ele pode exercer qualquer ministério em Deus, dado por Deus, mesmo que ele não saiba ler. Mesmo que este não tenha formação. Certo? Os discípulos ficaram conhecidos justamente por conta disso. Como estes sabem tantas coisas sem as terem aprendido. Jesus foi também citado como uma pessoa
que não teve uma qualificação, não fez um curso para exercer o ministério dele. Jesus não era escriba, porque para ser um escriba precisava no mínimo estudar 20 anos, não é? Para se tornar um fariseu, que era uma pessoa altamente qualificada, tinha que estudar, conhecer toda a lei, todas as regras e etc. Jesus, ele exerceu o ministério dele com conhecimento, mas debaixo da unção do Espírito Santo. É tanto que esse ministério ele provocou, naqueles que ouviam, provocou raiva, inveja. Raiva e inveja. Como disse aqui, nós lemos que a capacitação ela não vem apenas do conhecimento intelectual. O conhecimento é importante, é necessário, é essencial. Mas de todos esses, o principal é conhecer a Deus. Aleluia. Conhecer a Deus, não é? Já dizia o profeta Jeremias que o homem que se gloriar, glorie-se nisso, em saber que eu sou o Senhor. Olha, irmão, eu não estou aqui depreciando a questão da busca do conhecimento, porque eu estaria indo de contrário ao que a própria Bíblia ensina. Só que a gente precisa colocar um ponto de equilíbrio. O apóstolo Pedro, na segunda carta, no capítulo 3, e verso 18, ele diz: antes, crescer na graça, mas também no conhecimento. Entendeu? Quando há um déficit de conhecimento, Deus que conhece a necessidade da igreja, Deus supre. Porque a igreja se sustentou durante todos esses anos. Teve muitos homens cultos? Teve. Mas a maioria eram leigos. Que Deus sustentou a igreja. Por quê? Porque ela é sustentada pelo Espírito Santo, irmãos. Amém, Jesus. Amém. É o Espírito Santo que atua, que fala com você, que atende sua oração, que confirma a sua fé. A prova da ressurreição de Cristo não é o túmulo vazio, é a descida do Espírito Santo. Jesus disse: se eu não for, ele não virá. E ele veio porque ele foi. Está à destra do Pai, intercedido por nós. Então, diante desse contexto, a capacitação intelectual sem a graça de Deus não adianta, não resolve. É como você bater com um machado cego, só vai fazer barulho, vai ter impacto, mas não vai ter efeito. Não vai cortar. Vai cansar o braço, vai gastar a força, mas o resultado não virá. Então, quando a palavra de Deus nos ensina que a capacitação não vem apenas do conhecimento intelectual, nem da influência, porque existem pessoas que crescem ministerialmente, existem pessoas que até chegam a cuidar de igrejas, pastorear igrejas, não porque foram chamados, mas por causa de influências, amigos. Vamos indicar fulano porque ele é nosso amigo. E não é assim. Não vai para frente. Não vai, não dá certo. Irmãos, ministério não se alcança por influência de amizade. Ministério se exerce debaixo da direção do Espírito Santo.
estão vendo acontecer aí no cenário mundial, principalmente com relação às igrejas, tem muito a ver com isso. Sucessivamente, escute bem, sucessivamente, dentro da lei, quem herda o trono é o filho. Presta atenção. Quem deveria assumir o reinado após Saul seria Jonatas, o seu filho. Seria Jonatas. Isso é lei, é hereditariedade. Quem herda o cargo, a função de rei, quando o rei morre, é o príncipe. É uma questão sucessiva, porque ele estava sendo preparado, qualificado para o exercício do reinado. Mas chegou um momento que Deus não quis a sucessão, porque ele quebra as regras quando há necessidade. Quando há necessidade. E por que ele quebra? Quando há uma legalidade. Porque Deus não age com injustiça. Ele age de acordo com a legalidade. E qual foi a legalidade que Saul deu? Pecado. Que dava a Deus o direito de substituir Saul e toda a sua descendência. E dentro do contexto da substituição de Saul, Deus escolheu a família de Jessé. E conforme deveria ser o filho mais velho de Jessé, que já fazia parte do exército de Israel. Conhecia de guerra, conhecia sobre geografia, a questão territorial, limites, entendia de conflitos, entendia da política da nação. Mas quando Deus manda Samuel ungir um dos filhos de Jessé a rei, ele não olhou ali a questão da capacidade apenas dos filhos de Jessé, mas Deus pesou o que havia no coração. Porque exercer o ministério, irmãos, é renúncia a 24 horas. É você querer reagir e agir em determinadas situações e Deus lhe lembrar: você tem um ministério. Você tem uma santa vocação. E quando Samuel chega na casa de Jessé, que ele vê os filhos de Jessé, e quando ele viu o mais velho, ele disse para ele mesmo, né? Tão certo como estou diante do ungido do Senhor. Aí Deus na mesma hora diz: não se engane com a aparência dele. Moreno alto, bonito, sensual, mas não é a solução do problema. E o que é, Senhor? A solução do problema está lá no meio das ovelhas. Uma coisa interessante, escuta aí, viu? Os que são e os que têm pretensão da parte de Deus de se tornarem. Veio agora na mente aqui, eu vou trazer essa pérola divina para nós aqui meditarmos. Quando o templo foi construído, o templo de Herodes, construído por Herodes, que foi uma réplica do templo de Salomão. Houve atrás do templo uma sobra muito grande de terreno. E aí veio
as questões da administração do templo. Porque o templo era um lugar de culto, mas era um lugar de sacrifício também. Os rituais ainda eram feitos, eram praticados. E existia atrás do templo um prédio, não é? Grande. E esse prédio, que fazia também parte do templo, porque era parte de trás do templo, eles tinham 12 portas. 12 portas. Existia uma porta principal, que era chamada de Porta Dourada. Porta Dourada. Era uma porta que tinha 14 metros de altura. Então as pessoas, quando entravam por essa porta, se fosse hoje, né? O pessoal pegava o celular e olha onde eu estou, na Porta Dourada. Significava dizer que era a porta que entrava as pessoas que eram vistas como pessoas de honra, pessoas importantes, pessoas de valor, pessoas que se achavam, se gabavam. Presta bem atenção. E as demais portas, cada uma, eu não vou falar de todas, mas cada uma tinha a sua função. Vocês lembram que Jesus chega num tanque chamado Betesda? Jesus curou quantas pessoas? Uma pessoa. E por quê? É aí que entra essa questão das portas. Essas portas que existiam, que faziam parte do templo, existia atrás uma das portas que tinha 1,5 metro de altura. E essas portas serviam para quê, pastor? Era chamada de a Porta das Ovelhas. A Porta das Ovelhas. Jesus poderia ter entrado pela porta principal, porque ele era o único digno de entrar pelaquela porta. Mas Jesus fez o quê? Não entrou. Ele arrodeou e entrou pela Porta das Ovelhas. Presta atenção. E dentro desse contexto, havia 5 tanques no chamado Pórtico de Salomão. Haviam 5 tanques. Desses 5 tanques, um tanque tinha nome, chamado Betesda, que significa Casa de Misericórdia. E esses tanques serviam para quê, pastor? Para lavar as ovelhas. As águas eram sujas. As ovelhas, quando eram trazidas para serem sacrificadas no templo, elas entravam pela porta das ovelhas, iam para os tanques serem lavadas, para ver se elas tinham defeito físico. Porque como elas têm a lã da ovelha, então quando molhava, a lã ficava mais colada, mais baixa na pele. Então tinha como ver se na pele da ovelha tinha ferida, tinha algum defeito, porque se tivesse não podia ser sacrificada. E Jesus, entrando pela porta das ovelhas, irmãos, ele teve que se só tem 1,5 metro, ele teve que se baixar para passar. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Jesus poderia entrar, irmãos, pela Porta Dourada, porque ele era o rei,
Filho de Deus, o Salvador do mundo, o único digno de realmente entrar, mas não. A humildade de Jesus. Ele entra por trás com os discípulos. Ele ensinando aos discípulos, ele queria mostrar aos discípulos uma lição. Que nós devemos viver de uma forma mais simples possível. E estarmos em nos lugares para justamente atender, socorrer quem de fato precisa. E Jesus entra pela porta das ovelhas, porque Jesus justamente ele veio para isso, para servir e não ser servido. Ele que merece, não merecia não, ele merece honra, glória, poder, louvor e o seu serviço. O seu serviço. A gente quer o serviço dele, até hoje a gente se beneficia do serviço que ele fez na cruz. E qualquer coisa eu não posso. Não tenho condições. Não tenho como ir ajudar. Nunca pode. Não tem tempo, não tem condições, nunca pode. Pode ser que um dia você queira servir e Deus disse, agora eu não quero mais. Para pensar. Escuta bem. E quando Jesus entra no pórtico de Salomão, tinha o quê? 5 tanques. Um chamava-se Betesda. E em volta desse tanque tinha o quê? Muitos enfermos e doentes. Muitos. Eram mais ou menos 5.000 pessoas ali aglomeradas, irmão. Querendo o quê? Querendo o quê? Ser curado. Mas olha o que Jesus fez. Jesus entrou e dirigiu-se unicamente a um homem. Unicamente a um homem. E a Bíblia diz que este homem fazia quantos anos? 38 anos. Ele estava ali, de fato, por causa de seus pecados. Tinha sido um mau filho, tinha sido um filho rebelde, um filho que não honrava os pais, e em consequência disso foi abandonado pelos pais. Tornou-se um homem paralítico, devido à vida preguiça que tinha. Mas essa situação na vida dele ensinou ele uma grande lição. Deu a ele paciência, perseverança. E Jesus chega até ele. Olha, Jesus não chegou assim não, ó, como se estivesse assim distante, como eu estou aqui, do diácono Adelso que está lá na porta. Não chegou nessa distância não. Tu queres ser curado? Não. Jesus chegou perto dele. Porque, irmãos, imagina aquela multidão todinha que estava ali. Todos que estavam ali queriam o quê? Ser curado. Jesus chega perto dele, se baixa e fala no ouvido dele. Quer ser curado? Olha a pergunta de Jesus. Queres ser curado? Jesus não perguntou a história dele, Jesus não perguntou a dificuldade dele, Jesus perguntou se ele queria ser. Mas o que foi que ele fez? Senhor, não posso, porque todas as vezes que o anjo move as águas e eu vou, alguém vai na minha frente e eu não consigo ir. Ele começou a falar das suas dificuldades. Jesus não perguntou isso. Muitas vezes
ver alguém, conversar com alguém. Aí a pessoa começa a botar desculpa porque não fez, porque não conseguiu, porque não foi. Ah, eu não fui, porque isso, eu não fui por causa daquela diaconisa Marinalva, sabe? Eu não gosto muito dela, daqueles cabelos prateados dela, não é? Aqueles cabelos prateados dela, não gosto. Eu não vou não, porque lá tem um diácono que gosta muito de cantar, eu não gosto que ele cante. Eu estou dando aqui um exemplo, estou fazendo aqui uma alegoria. Mas Jesus não perguntou a ele. O problema dele, Jesus perguntou: você quer ser curado? Jesus pergunta uma coisa a gente, muitas vezes, irmão. Jesus fala uma coisa para a gente coloca 1000 coisas que ele não perguntou. Eita, Jesus, fala assim. Ele não perguntou isso. Ele perguntou: queres ser curado? Ele começou a contar a história dele. Jesus disse: não, meu filho, eu não estou perguntando sua história não, porque sua história eu já conheço. Sua história eu já conheço. Eu estou perguntando se você quer ser curado. Amém. Jesus perguntou perto do ouvido dele, porque se Jesus tivesse gritado, todo mundo dizia: eu quero. Ia ser um coral. Ia ser o que ali? Mais de 5.000 pessoas. Jesus estava lá até hoje. Eu também quero Jesus ser curado. Mas ele chegou lá, olha, falou no ouvido dele. Aí ele começou a dizer: não, Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque e tal. Começou a dizer: olha, levanta-te. Isso falando no ouvido dele: toma o teu leito e vai. Ele levantou-se. Ele não estava crendo. Como é que eu vou me levantar? Jesus disse: levante-se, pegue o seu leito e vá. Ele levantou-se, pegou o leito e foi-se embora. Aleluia. E o que? Escuta, agora vamos conjecturar aqui. Puxa, esse homem foi curado. Eu não vi as águas se agitar. E ele também não está molhado. Porque quando a água era agitada, alguém pulava dentro, era curado e ficava como? Molhado. Ele disse: esse homem está andando, não está molhado e foi curado. Quando Jesus curou ele, olha, por aqui, saiu. Não chamou atenção, não propagou. E o porquê, irmãos, de Jesus ter escolhido aquele homem? Primeiro, misericórdia. O Senhor teve dele. Segundo, porque Deus, olha, Deus gosta de quem tem paciência. Esperei com paciência. Não tem registro na Bíblia de alguém que tenha passado mais de 38 anos para receber uma cura. Não tem, a não ser esse homem. Não tem. Pode ler a Bíblia todinha. Só tem ele. 38 anos. Deus viu a paciência dele e usou de misericórdia. Só curou ele. Jesus não entrou, escute, pela porta da frente. Entrou pela porta das ovelhas. Irmãos, por que Jesus entrou pela porta das ovelhas? A gente tem que meditar nisso. Jesus foi para o culto, para o lugar dos doentes, dos desvalidos, dos abandonados, dos desacreditados, dos acusados. Glória a Deus. Porque acreditava-se naquele período que quem estava doente era por consequência de seus pecados. E de fato aquele homem tinha pecado. Mais na frente, se você ler o capítulo 5 de João, Jesus encontra com ele no templo. Aí Jesus chega perto dele e diz: agora, tenha cuidado, não peque mais, para não te acontecer coisa pior. E ó, saiu de perto. Para não divulgar. Às vezes, irmãos, a gente se ilude muito com grandes templos.
com grandes cultos. Eita, grande culto, e vai estar fulano de tal, e cantor Beltrano de tal, e todas as pessoas acham que vai ser um sucesso, e é um fracasso. Por quê? Escuta bem. Nos lugares aonde não há reconhecimento quem de fato somos, raramente Deus manifestará sua glória. Mas um lugar aonde todos reconhecem quem são, Ele está lá. Ele entrou pela porta das ovelhas para demonstrar que Ele está no meio de quem precisa. Capítulo 9 de Mateus, quando disseram: por que o teu mestre come com publicanos e pecadores? Aí Jesus responde: quem precisa de médico? Os sãos ou os doentes? Vai e procura saber. Misericórdia eu quero, e não sacrifícios. E tudo isso que a gente está falando aqui dentro do contexto da questão do ministério, do exercício do ministério. Deus te chamou para exercer o ministério, se prepare. Não fique achando que você vai ter um cargo, não. Você tem uma chamada. Um exercício espiritual. E o exercício espiritual se exerce com temor e tremor. E a capacidade, ela vem de cima, vem do alto. Vem de Deus. Os recursos para a realização do ministério não estão em nós mesmos. Não está, porque é Deus que dá o dom. Deus dá o dom da palavra. Deus dá o dom do entendimento. Deus dá o conhecimento. Deus dá a capacidade para desenvolver o conhecimento. Porque tem gente que tem muito conhecimento, mas para ele não sabe passar. Eu tinha um professor de química que o cara era gênio em química, mas quando ele ia dar aula ninguém entendia de nada. O professor, o nome dele era Edmilson. Professor Edmilson, repita aí. Por quê? Ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu? Não. Por quê? Ele tinha a fala dele. Ele falava, pessoalmente era uma coisa. Quando ele estava no quadro, escrevendo, ele falando com o povo, a voz baixa, partida. Ele tinha muito conhecimento, mas não sabia passar. E passava-se nele com muita dificuldade. E quem passava não aprendia. Porque ele não sabia passar. Então ele aprendia. Sabia para ele, mas não sabia passar. Então até para passar, você precisa ter a ajuda de Deus. E tem gente que nunca fez nada. Mas você dá ele, ele faz. Como se tu fizesse isso? Feito um fato que ocorreu aqui há muitos anos atrás. Tinha um mestre de obras muito antigo que trabalhava em uma grande construtora do Brasil, na filial aqui de Pernambuco. Eu não vou falar o nome da construtora, viu? E chegou um engenheiro novo. E esse pedreiro, ele não sabia ler nem escrever. Não sabia ler nem escrever. Mas nunca construiu um prego errado. Nunca fez uma obra errada. E chegou o engenheiro novo e foi justamente para a obra dele, que ele comandava. E o que aconteceu? O engenheiro chegou lá e disse: isso aqui está errado. O cálculo disso está errado, não é assim. E aí o mestre desfez tudo que o mestre de obra tinha
feito, colocado, já determinado. Aí o mestre de obra foi diretamente falar com o responsável pelo engenheiro, porque ele contratava o engenheiro. Então ele foi comunicar, disse, olha, eu trabalho aqui há 30 anos. Nunca uma obra que eu administrei deu problema. Pelos meus cálculos. Mas que cálculo, fulano? Tu não lê nem escreve? Como é que tu vai fazer cálculo se eu faço com os olhos e com a cabeça? Aí você mandou eles, aquele doutorzinho e desfez tudinho. Vai cair. Eu vou sair e não volto. Para depois não botar a culpa em mim, viu? Eu estou saindo. E ele nem pediu demissão. E não demorou muito tempo não. A coisa começou a ruir mesmo. Mas chama ele de volta. Não vou não. Só vou se você botar ele para fora. Bota para outro lugar. Mas comigo eu não quero não. Mas o homem é formado. Ele sabe da letra. Eu sei da prática. Eu aprendi no dia a dia. Você está entendendo? Às vezes a pessoa tem com muito conhecimento. A gente, irmãos, que viveu, que passou, que tem experiência direta com a vida. Eu conheci muita gente que só sabia o que era um ó porque tomava café numa xícara. Vocês estão entendendo? Mas que tinha. Eu tive um tio que já morreu. O irmão mais velho da minha mãe, tio Guilherme. Como é que você não vai para a escola e consegue escrever com perfeição? Me explica um negócio desse. A letra dele era uma coisa linda, que dá de 1000-0 na minha. E minha avó dizia que ele chorou na barriga. Isso tem uma cultura do interior que diz que criança que chora na barriga, ela é superdotada. Muito inteligente. Tio Guilherme conseguiu desenvolver um motor para trabalhar no forno da padaria com óleo queimado. Funcionar com óleo queimado. Ele que nunca fez engenharia nem eletricidade, nem eletrotécnica, desenvolveu o motor e fez o forno da padaria. E está lá até hoje para quem quiser ver. Que o forno ainda existe. O prédio ainda está de pé, que meus primos herdaram, está lá, está alugado a padaria com tudo. Até hoje está lá. E o como foi que tu fizesse, Guilherme? Disse, eu sei que eu comecei a botar no papel. E vi as ideias na minha cabeça, e eu botava. E quem era que botava as ideias? Deus! Deus! Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Isso é para crentes e não crente, porque tem muito não crente que ainda não reconheceu o dom de Deus na vida dele. É Deus que dá. Era uma inteligência que ele tinha, que se juntar os filhos todinhos que ele tem, não dá a dele. O entendimento, a visão. Mas não sabia. Não foi para a escola, porque meu avô não deixava. Quando tinha a força de pegar uma enxada, roçar mato para plantar. O único que estudou foi tio Chico, Francisco Vieira de Melo. O único que estudou. Ele, os outros não estudaram. É Deus que dá. Repetindo, não estou dizendo que nenhum de vocês deve deixar de estudar, não. Deve estudar sim. Mas confiar que é Deus que abre a mente, que é Deus que dá a capacidade, que é Deus que dá o entendimento. Diz o proverbista Salomão, no capítulo 3 de Provérbios, ele diz: não te estribes no teu próprio entendimento. Não se vanglorie pelo que você aprendeu, é Deus que lhe deu.
Porque quando a pessoa não reconhece, Deus bota lá no campo para comer capim, como fez com Nabucodonosor. Porque Deus é aquele que exalta e é aquele que abate. Tinha um diácono, existia um diácono, né? Eu acredito que pelo tempo, esse ano eu faço 40 anos de crente. Isso eu era ainda bem novinho na fé. Existia um diácono lá em Fortaleza. Ele começou tomando conta de uma igreja. E aí o pastor colocou ele, depois consagrou ele para o pastorado. E muita gente recriminou, não é? Uma igreja tradicional, pentecostal, que crê nos dons do Espírito Santo, e consagrou esse diácono ao ministério pastoral. Só que ele não pregava. Ele não sabia pregar. Mas ele administrava muito bem e era de alta confiança. O que é que ele fazia? Ele chamava as pessoas que sabiam pregar. Irmãos, a igreja dele era lotada. Porque ele admitia: irmãos, eu não tenho este dom. Meu dom é administrar, é servir. Eu não tenho, outros têm. Então, o cajado está olha, o poder está na minha mão. Ele dizia: o poder está na minha mão. O cajado está na minha mão. E eu boto para falar quem eu sei que tem esse dom. Eu não tenho. Mas ele não deixou de servir. Ele foi humilde para entender isso. Porque tem gente que nem tem e tem raiva de quem tem. Fica botando o pé para o outro não crescer. Tu não tem? E senta para ouvir quem tem. Tu não sabe? Dá o teu lugar para quem sabe. Isso não vai te diminuir, não. Isso chama-se humildade. Mas tem gente que não sabe e fica embromando, enrolando, o culto se passando e o povo dormindo. Porque ele não quer dar para alguém que sabe, para aquele não, vou me sentir diminuído. Menino, no reino de Deus, quem tem que ser glorificado é Deus, somente Ele. Então, dentro desse contexto, irmãos, você quer realizar o ministério que Deus te entregou nas suas mãos? Ou você quer negligenciar? Estou muito velha, olha, não tenho mais condição. Quem te disse que tu não tinha condição? Foi Deus ou foi tu? Quem foi que disse isso para você? Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Foi Deus que te disse isso? A pergunta que Jesus fez para o paralítico: tu queres ser curado? Mas Senhor, eu não posso, porque eu estou... Jesus não perguntou a história da vida dele. Jesus perguntou se ele queria ser curado. Às vezes é você que fica dizendo: eu estou velha, estou doente, estou com dor, estou assim, estou assado. E Jesus: vem cá, eu tenho trabalho para tu. Né, Diva? Eu tenho trabalho para tu, Diva. A Diva diz: Jesus, eu estou velha. Eu estou camassuri cantando a mamacial. Eu estou cansada. Eu já sou avó, bisavó, não posso mais, eu tenho isso. E começa a dizer: eu tenho isso, tenho aquilo. A Jesus: Diva, eu não estou te perguntando a história da tua vida, não, Diva. Eu estou perguntando: queres fazer? Glória a Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus que nos chamou. Bendito seja o nome de Jesus que nos capacitou para fazer cumprir o ministério que Ele entregou nas nossas mãos. E a gente vai dar conta, viu? A gente vai dar conta.
A gente vai dar conta. Em terceiro lugar, o mordomo não apenas preserva, mas também transmite o evangelho. A responsabilidade de preservar o evangelho e transmitir ele de forma íntegra. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros, ou seja, prepara pessoas. Timóteo, o que tu recebeste de mim, eu te preparei, agora prepara outros. Porque esses outros que vão ser preparados por ti, vão também preparar outros, e assim uma cadeia se desenvolverá, e o evangelho não parará de crescer. E entendam que dentro da igreja, dentro da multidão, Deus tem 1, 2 ou mais para executar serviços especiais no reino dele. E às vezes a gente se engana muito com a aparência. Muitos que entram pela porta dourada, mas não entram pela porta das ovelhas. Jesus disse que o bom pastor, ele entra pela porta das ovelhas. Ele disse: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Depois ele diz: eu sou a porta. Ele diz que é o bom pastor, depois diz que é a porta. E quem entrar por ele, salvar-se-á. Sairá e achará pastagem. Isso, Jesus está dizendo automaticamente no Salmo 23. Então nós não devemos, escute bem, a gente sabe que na igreja existem aquelas pessoas que pecam e se prostram. Mas não é porque Jesus quer, é ela que quer ficar prostrada. Porque o pecado traz vergonha. O pecado deixa você prostrado e leva você a se esconder. Adão, Adão, onde estás? Ouvi a tua voz e me escondi. Por que não se escondeu? Porque eu tive medo. Então existem ovelhas que estão na casa, estão no aprisco, que estão esperando passar pelo tanque de Betesda. Só que elas vão para lá e querem ser atendidas logo. Não vão. Querem misericórdia, mas não querem exercer a perseverança, a paciência. O homem foi curado, não foi porque ele deixou de ser pecador, não. Ele foi curado porque ele foi perseverante. Pastor, não tenho condições de ir para a igreja. Porque eu não posso ver fulano, não posso ver ciclano, não posso ver beltrano. Não, você não vai para a igreja porque você pecou e está acomodada no seu pecado. Isso é um fato. Porque quando a gente quer, eu tenho vergonha. O pecado faz isso. Mas você não vai andar no curso do pecado, você vai andar na contramão do pecado. E não adianta contar a história. Você quer ficar curado? Mas Senhor, não, eu estou perguntando se você quer ficar curado. Não adianta você inventar a história para Jesus, não, que ele já conhece essa história. O que ele quer é que você tenha atitude, postura de ir em frente. Deixando as coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo. Você tem que fixar seu olhar, sua vida em Cristo. Não adianta você ficar lamentando
lamentando, não porque aconteceu isso, não porque minha mãe fez isso, não porque meu pai fez isso, não porque minha tia fez isso, não porque aconteceu isso lá no trabalho. Não adianta! Não adianta. Jesus vai chegar no ouvido do paralítico, porque tem muito crente paralítico espiritualmente. Jesus pergunta: queres ficação? Não, Jesus, eu não quero não, porque eu estou muito aborrecido com a minha mãe, eu estou muito triste com meu pai, eu estou abusado com o pastor, eu estou com raiva da diaconisa. E Jesus não está perguntando isso não, meu filho, está perguntando: quer exercer, quer servir, quer ser curado? Ah, pastor, eu não posso não, porque eu chego tão cansado, eu estou tão estressado, a vida está tão difícil. Não tem vida fácil para ninguém. Vocês estão entendendo? Deus é que nos dá graça para a gente ir em frente. Deus é quem nos dá a graça para a gente ir em frente. Não basta preservar o Evangelho intacto, sem a contaminação das heresias disseminadas pelos falsos mestres. O Evangelho precisa também ser transmitido com fidelidade. Ou seja, existe heresias sendo pregadas, sendo ensinadas? Existe. Então aprende o Evangelho como ele é. E não se preocupe com as heresias. Porque se você aprender o Evangelho como ele de fato é, você não vai ser enganado. Entendeu? Se você aprender o certo, você vai identificar o errado e não vai se embaraçar. O Evangelho deve ser transmitido sem acréscimo, sem invencionice. Não precisa, irmão. A palavra de Deus não precisa da ajuda do homem para fazer o que ela vai fazer, o que ela tem que fazer. Aleluia. A palavra de Deus está escrita em Isaías 54, 17. Não é? Que a palavra, quando sai da boca dele, cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Ela cumpre. Não precisa da ajuda do homem, não. Não vai fazer como Sara, não. Quis ajudar a Deus a cumprir a promessa e trouxe um problema que até hoje está no meio do mundo. Os descendentes de Ismael que estão aí matando e esfolando, matando os crentes, os cristãos, os descendentes de Isaac espiritualmente. Por quê? Porque quis ajudar. Deus não precisa de ajuda, nós é que precisamos da ajuda dele. Só precisamos cumprir aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. É fato que a mensagem cristã por vezes se torna diluída ou poluída, requerendo que em toda geração haja a restauração da glória e do poder primitivo do Evangelho. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo a Timóteo? Que existem pessoas que misturam o Evangelho. É como você, por exemplo, quem gosta de um suco forte, você quer um suco de laranja, um exemplo. Para você tomar e ter um efeito melhor, você toma o suco da laranja puro, sem água e sem açúcar. O efeito é 10. Está natural. Vitamina C sem a mistura da água e sem a adição do açúcar. O Evangelho é o que muitas pessoas estão fazendo. Estão misturando com água, botando açúcar para alguém achar docinho, gostoso. Não é? Só, olha, molhar os beiços. E, rapaz, que coisa boa. Mas quando a dor chegar, disse: menina, eu não sabia que era assim, não. Porque diluiu. Vocês estão entendendo? Lembra da parábola
do semeador, que a semente caiu à beira do caminho, caiu entre os pedregais, caiu entre os espinhos. Quando chega a dificuldade, diz, sim, eu não quero não. Eu pensava que ser crente era vir para a igreja da glória a Deus, aleluia, estava tudo certo, mas eu não podia, eu tinha que continuar com a minha cervejinha, com o meu cigarrinho, com a minha quengagem, com a minha prostituição, eu não tinha que deixar não. Tem, meu filho, deixar. Vocês estão entendendo? Porque o pessoal quer o Evangelho, quer Cristo, mas não quer deixar o pecado. A desonestidade, a mentira, o engano. Compra, não paga. Me empresta, não devolve nunca, faz até de conta que nem pediu. Tem o dom do esquecimento. Ei, esqueci. Esqueci. É assim mesmo. Hoje, pastor, estava meditando na palavra de Levítico 19 ao 23. O capítulo 18 até o capítulo 23 fala das uniões abomináveis. Entendeu? Então, o Evangelho, hoje, em muitos lugares, ele está diluído, maquiado. Por isso que muitas vezes, irmãos, é necessário Deus trazer um avivamento, porque as pessoas não sabem nem o que é avivamento. Você está entendendo? Vai ter culto de avivamento. Quando chegar lá, é um homem, ou seja lá quem for pregando, porque Deus vai te dar, porque Deus vai trazer, e porque Deus vai fazer. Peraí. Abre a mão para receber a chave. Recebe aí a chave, recebe aí. Não! Avivamento não é isso, não. Isso não é avivamento. Avivamento é o que Abacuque pregou. Ainda que a figueira não floresça, não haja o fruto da videira, as vacas dos currais sejam arrebatadas ou roubadas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Isso é avivamento. É o que Paulo diz quando ele escreve aos Filipenses. O pessoal só fala do 13, mas não fala do 12. Eu em tudo estou experimentado, sei ter fartura e também sei não ter nada. Ele diz, eu sei não ter nada. Se tiver, louvado seja Deus. Se não tiver, ó glória. Mas quando alguma coisa aperta, a gente começa a fazer peixinho. Eu não estou dizendo que é fácil, irmão, porque necessidade só sabe quem já passou. E não, eu não conheço necessidade, a pessoa padecer necessidade, boa, não conheço. Todo padecer é ruim. Mas aquilo que eu falei, quando Jesus entra no pórtico de Salomão, ele vai direto para o tanque onde estão os excluídos, os que não entravam pela porta dourada, os que entravam por trás. Glória a Deus. Por que entravam por trás? Para não receber crítica, Humilhação. para não receber humilhação, para não ser achincalhado. Olha, escuta! Os que entravam por trás, eles também vinham pagar os seus sacrifícios, realizar os seus sacrifícios. Mas eles vinham tão humilhados que se ele entrasse pela porta dourada, de novo, pecasse agora com o que, menino? Foi o que tu fizeste, tu está de novo. Não tem aquelas pessoas assim? Tu pecou de novo. Aí, ó, entrava por trás, ficava lá no tanque, aguardando uma oportunidade de receber a cura.
Vocês estão entendendo? Amém. Às vezes Deus permite, irmãos, determinadas coisas Amém, Jesus. para treinar a gente. É verdade. Escuta, olha, 38 anos esperando. Quando chegou a vez dele, demorou muito, mas quando chegou só para ele, não chegou para a multidão não. Escuta, chegou só para ele. Olha, às vezes a tua espera é tão grande, mas a tua recompensa é maior do que a tua espera. Está entendendo, Helena Petrovna? Aleluia. Então a gente precisa, Senhor, irmãos, a gente tem uma vida tão curta. A vida da gente é curta. A gente se admira quando vê alguém com 100 anos, com 114 anos, 100 e tantos anos. Mas, rapaz, está vivo. Deus preparou a gente para viver para sempre. No reinado milenial de Cristo, se alguém morrer com 1000 anos, ele diz, vai morrer como adolescente. 1000 anos de idade, tão jovem. Deus nos fez para viver eternamente. Aleluia. Glória a Deus. Então, de vez em quando, as gerações que chegam, olha, vocês já prestaram atenção que tem muito pastor novo, jovem, mas observe que tem muito mais velho. Por quê? Porque o jovem tem aquela garra todinha, aquela empolgação todinha, né? Mas precisa sentar para ouvir os velhos. Porque com os velhos está a sabedoria no exercício do ministério. Ô irmãos, quando eu ia para as escolas bíblicas de obreiro, nunca esqueci. Pastor Pedro Lins, homem experiente. Era cada coisa tremenda que a gente ouvia no exercício do seu ministério. Que a gente saía de lá abestalhado. Meu Deus, eu achando que era a última cocada do pote. Jesus disse que nem no pote eu estou ainda. Quando a gente começava a ouvir Pastor Francisco Olímpio, que já dorme no Senhor, muitos anos, né? Quando a gente ouvia aqueles homens que passaram, que desenvolveram um ministério próspero e abençoado, porque estava debaixo da direção, orientação de Deus. Amém. Amém? Se Deus assim nos permitir, na próxima semana, nós estaremos aqui exercendo esse ofício glorioso, o ofício do ministério pastoral através do ensino bíblico para a noiva do Cordeiro. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém.